Vamos falar hoje sobre transformações de variáveis aleatórias multidimensionais. Vamos falar da parte discreta e vamos fazer uma pequena introdução a transformações de variáveis aleatórias. Capítulo 3, parte 14. Então, nós temos uma introdução à transformação de variáveis aleatórias multidimensionais e vamos falar do caso particular de variáveis aleatórias discretas, transformações no caso discreto. Introdução. Nosso interesse está nas funções reais multidimensionais de vetores p variados. Então, considere, por exemplo, x, um vetor negrito aqui, com os componentes x1, x2, xp, p variáveis aleatórias unidimensionais, p componentes desse vetor, na sua forma transposta. Transposta, lembrando que um vetor sempre é um vetor coluna. Então, esse é um vetor p-dimensional. O interesse reside numa função g que mapeia o RP, uma função desse vetor, em RQ, a qual é uma função vetorial Borel mensurável, essa função g, que mapeia o espaço p-dimensional em um subespaço q-dimensional dos reais, em geral com q menor ou igual a p. O caso mais comum é quando q é igual a p. E temos casos até que q é igual a 1, ou seja, faz uma transformação de p na dimensão p, da dimensão p para a dimensão 1, no caso unidimensional. Por exemplo, a soma dos p componentes. Isso é uma transformação RP para R1. Logo, nós obtemos uma variável aleatória y vetorial, que é g aplicada no vetor aleatório x. Essa y é um vetor q-dimensional para o qual queremos determinar a distribuição de probabilidade. Então, nós vamos aplicar a transformação no vetor x, é uma função vetorial, tem q componentes, q menor ou igual a p, podendo ser exatamente igual a p, e no mínimo igual a 1, obviamente. A coleção de q funções reais mensuráveis g, então ela é uma coleção de q funções. Cada componente de g é uma função unidimensional do vetor x, que é p-dimensional. Então, ela mapeia, cada um dos componentes mapeia RP em R1. Essa coleção de Q funções mapeia o RP em RQ, que é a dimensão do vetor y. Essa coleção de Q funções reais mensuráveis G determina a transformação de interesse. Veremos nesse tópico os casos discreto e contínuo. No caso contínuo, daremos ênfase no caso em que Q é igual a P e essa função vetorial real G, ela é 1 para 1, uma função injetiva, podendo ser tanto linear ou não linear. Linear é um caso particular do caso mais completo de transformações, que são as transformações não lineares. E também estaremos interessados no caso de transformação para o espaço unidimensional dos reais, quando Q é igual a 1. Nessa classe de transformações, Q é igual a 1, nós temos várias funções de interesse, como a soma das variáveis aleatórias, o produto, o quociente dessas variáveis aleatórias vetoriais, dos componentes delas, obviamente. Bom, especificamente na aula de hoje, vamos ver as transformações de variáveis aleatórias multidimensionais discretas. Embora sejam simples conceitualmente, as transformações para o caso discreto nem sempre são diretas ou fáceis de implementar. A dificuldade que nós estamos mencionando aqui é a obtenção de uma função matemática explícita que seja a função de probabilidade conjunta das variáveis resultantes da transformação. Então, fica difícil achar a função de probabilidade conjunta da nova variável resultante da transformação aplicada. Mas conceitualmente é trivial. Então, esse primeiro teorema é exatamente para mostrar isso aí. Funções de variáveis aleatórias multidimensionais discretas. Então, suponhamos que tenhamos o vetor x, que já acabamos de mencionar, p-dimensional, e esse x é uma variável aleatória discreta, p-dimensional, com conjunto de suporte contábil, finito ou infinito. Então, o nosso conjunto de suporte da variável aleatória é x, aqueles que mapeiam probabilidades positivas,
em que P de x igual a um dado valor desse conjunto é maior que zero. E que g de x, uma função vetorial desse vetor x, do qual nós conhecemos a função de probabilidade, composto das Q coleções unidimensionais. Y1, que é o G1 de x, uma função escalar do vetor x, mapeia o espaço p-dimensional no R1. Y2, outro componente desse vetor, outra função G2 do x, também uma função do RP para o R1 e assim por diante. Até o YQ, que é uma função G, índice Q, do vetor x para os reais unidimensionais. Então, essa função G é considerada uma função Borel mensurável, ou seja, nós poderemos atribuir probabilidades também ao vetor y, que é resultante da transformação. Com GI, que são esses componentes aqui, G1, G2 até GQ, mapeando RQ para R1, como eu mencionei quando estava explicando. Ou seja, Y, que é o vetor, o vetor dos componentes Y1, Y2, YQ, é uma variável aleatória Q-dimensional discreta. Suponhamos que a função de probabilidade conjunta de x seja conhecida e dada por P de x. Então, conhecemos, também acabei de dizer, a função de probabilidade conjunta do vetor aleatório x, sendo P de x maior que zero para os elementos x pertencentes ao suporte da variável aleatória x, e caso contrário, ela é igual a zero. E que para um dado valor y, y1, y2, yq, das variáveis aleatórias y, que é resultante da transformação, definamos o conjunto BY de pontos x, tal que g de x, a função g aplicada a x, resulta no valor yzinho de interesse. Então, fixado um valor de y, nós temos um conjunto B de y, e esse conjunto B índice y de pontos de x, tal que g de x seja igual a y. Então, a função de probabilidade conjunta de y é dada por a função de probabilidade de y avaliada em yzinho é a soma das funções de probabilidade de x para todo x pertencente a esse conjunto B de y. Então, esse B de y é o conjunto de pontos de x, né, um conjunto contável, tal que g de x seja igual a y. G aplicado no valorzinho x seja igual a y. A gente espera que vários valores de x, um número contável de valores de x, pertençam a esse conjunto B de y. Então, nós temos que somar as probabilidades de x avaliado em cada ponto desse conjunto B de y para calcular a função de probabilidade para um dado valor de y fixado. Isso vale para todo y pertencente ao suporte da variável aleatória y, que é o novo suporte induzido pela variável aleatória x, pela transformação. Sendo que o conjunto suporte de y, dado por S de y, é todo y pertencente a RQ, tal que para um dado x pertencente a S de x, g de x seja igual a y. Se o x, a imagem do x, dessa função g de x, não der um conjunto desse valor, ou seja, não vai mapear probabilidades positivas, portanto, esse valor não pertencerá ao suporte da variável aleatória y. A prova para esse teorema. A função de probabilidade conjunta de y, P de y, é a probabilidade do y ser igual a yzinho, como a gente já viu inúmeras vezes. Mas quem é y? Y é a transformação de x pela função g, que é aquela coleção de Q variáveis unidimensionais, de funções reais unidimensionais, GI. Então, são Q funções. G de x, G aplicada à variável aleatória x, a probabilidade disso dar um valor yzinho é igual a probabilidade do y ser igual a yzinho. Ora, se nós aplicarmos a função inversa aqui, para um valor fixo da imagem, do conjunto de suporte de y, existem vários valores no
suporte da variável, da variável aleatória x, que corresponde àquele valor yzinho, ou seja, que g de x é igual a y. E esses valores pertencem ao conjunto b de y que nós definimos no teorema, no enunciado do teorema. Então, a probabilidade de x ser igual à função inversa é igual a esse evento aqui, só que não é um único valor de x para que isso aqui vai acontecer. Então, a função inversa de y, ela tem vários valores no suporte de x, pode ter, né? Vários valores no suporte de x que corresponderão ao valor yzinho. Portanto, a função inversa é um conjunto de valores de x, e esse conjunto de valores de x, eles são todos os elementos daquele conjunto b de y definido no teorema. E essa probabilidade aqui, a probabilidade disso aqui é o x desse conjunto. Então, a probabilidade de x1 ser igual ao primeiro componente desse x, x2 ser igual ao segundo componente, até xp igual ao pésimo componente desse conjunto, para todo x pertencente ao conjunto b de y, conforme nós definimos lá. Então, nós temos que somar as probabilidades de x ser igual a x para todo x pertencente ao conjunto b de y, tal que, fixado no valor de y, a imagem inversa de g nos dá esses valores de x desse conjunto, que é um conjunto contável. Isso, então, é a probabilidade de x é igual a x somado nesse conjunto, que é a soma de p de x igual a função de probabilidade aplicada em x, como a gente afirmou lá. Então, a probabilidade de y é a soma das probabilidades de x para todo x pertencente a esse conjunto b de y, lá, como a gente queria mostrar. Então, muito simples. Nós temos um conjunto imagem, vários valores de x do suporte de x geram um valor de y do suporte y. Então, a probabilidade do y é equivalente à soma das probabilidades de x associada a todos esses valores que geraram aquele y. Para um outro valor de y, nós temos um grupo de valores de x que vão gerar aquele y. Esses conjuntos de x que geram diferentes y são conjuntos que não têm elemento em comum, a interseção deles é nula, ou seja, são conjuntos disjuntos. A prova do Teorema 2.1, a expressão 1, essa expressão aqui, a probabilidade de y é igual à soma das probabilidades de x para todo x aplicado aos elementos desse conjunto B, né? B de y são os pontos x, tal que g de x seja igual a y. Nessa prova, nós assumimos que a função real vetorial Q dimensional G possui subconjuntos de valores de x pertencentes ao suporte com a mesma imagem y, pertencente a S de y. Esse conjunto, obviamente, pode ser constituído de um elemento ou de vários elementos de x, ou até infinitos elementos, mas um infinito contável, né? Um conjunto contável de valores de x pertencente a Sx que vai dar o valor y na sua imagem, quando a função g for aplicada a esses valores. Devemos somar as probabilidades de x para todos os valores de x para os quais g de x seja igual a y, que são os elementos do conjunto b de y que nós falamos. Então, aqui é só para fixar essas coisas que eu já havia falado durante a prova e durante o enunciado do teorema. A função vetorial g é tal que a função g é aquela que mapeia Rp em Rq com Q menor ou igual a P, ou seja, mapeia o espaço p-dimensional e o espaço q-dimensional dos reais. Em geral, esse espaço é menor ou igual a P. O interesse reside neste conjunto finito ou contável infinito de pontos determinados por S de y, resultando da aplicação de G nos pontos do conjunto suporte Sx da distribuição de x e nas suas respectivas probabilidades de ocorrência. O exemplo 2.1, nós vamos falar de transformação de variáveis aleatórias multidimensional discreta. Vamos dar um exemplo disso. Vamos considerar então o lançamento de um dado equilibrado. Lançamos um dado. E considerar as variáveis aleatórias. x1 aplicado em ômega é igual a ômega. Então, x1 é o resultado da face do dado, que vai ser um valor de 1 a 6. E x2 de ômega é o indicador que a face do dado é
evento 6, ou seja, que o resultado é igual a 6. Se é indicador, se deu 6 é 1, se não deu 6 é 0. Então a variável x2 ela assume o valor 0 e 1. Só vai ser 1 quando a face for 6. O nosso espaço amostral original do nosso experimento, lançamento dos dados, é qualquer um dos resultados, e se o dado é equilibrado, então nós temos um sexto de probabilidade para cada um desses pontos do espaço amostral único. A variável aleatória bidimensional, usando uma medida clássica de probabilidade. A variável aleatória bidimensional x ômega, então é o vetor bidimensional com x1 de ômega aplicado a cada um desses resultados e x2 de ômega. E ele pode assumir os seguintes valores, que seriam o suporte da variável aleatória x. Por exemplo, quando o resultado do dado for 1, o x1 é o resultado 1, é o próprio ômega, é a própria fase. E o x2 é indicador se deu 6. Ora, quando dá o resultado 1 não deu 6, então é 0. Quando dá o resultado 2, então o resultado da variável aleatória 1, que é o mesmo, é uma função de identidade com o resultado da face, então é 2, e a indicadora se deu 6 é 0, né? Porque não deu 6. 2 não é 6, né? E assim por diante, 3 e 0, 4 e 0, 5 e 0, e obviamente quando chegar no último, a variável aleatória 1 é 6 e a segunda variável indicadora que foi 6 é verdadeira, então o indicador é 1. Então o único valor que tem 1 aqui é no último parzinho, no último vetorzinho aqui bidimensional. E as probabilidades de cada um desses valores aqui é um sexto. Né? São 6 pontos e cada um é um sexto, porque a imagem inversa aqui é cada elemento do ômega aqui, original, da variável aleatória. A G-1 aqui, uma H-1 aqui, voltaria para o próprio ômega. Então, cada ponto aqui tem a mesma probabilidade de cada ponto ômega, um sexto. Então, a probabilidade do x ser 1 e 0 é um sexto. A probabilidade do x ser o valor 2 e 0 é um sexto, e assim por diante, até o 6, 1. Para todos os x pertencentes a esse conjunto de suporte aqui. Para outros pares de outros vetores reais que não estejam nesse conjunto de 6 valores, que é o conjunto de suporte, a probabilidade de x é igual a x é 0. Então, o que nós queremos aqui é determinar a função de probabilidade conjunta de uma variável aleatória y, dado pelo par y1 e y2, então nosso q é igual a 2, é o próprio p, né? Em que g1 é a soma dos x1 mais x2 menos 3 avaliados em módulo, em valor absoluto. E y2 é o x2 mais 1. Por exemplo, se eu pegar, transformar esse valor 1 e 0 aqui, então x1, que é o primeiro componente, mais o segundo componente, 1 mais 0 dá 1, menos 3 dá menos 2. Valor absoluto, 2. Então, o y1 é igual a 2, e o y2 é o segundo valor, o x2, segundo componente, mais 1. 0 mais 1 igual a 1. Então, nós teríamos 2 e 1. Então, nosso primeiro vetor seria 2 e 1. Nesse aqui, nós teríamos 2 menos 3 dá 1, então 1 e 1. Nesse ponto aqui, nós teríamos 0 e 1 como resultado da aplicação da função g. Para esse ponto, nós teríamos 1 e 1. Para esse ponto aqui, nós teríamos 2 e 1. Para esse ponto aqui, nós teríamos 4 e 2 como resultado. Então, esses valores, vejo que alguns valores repetiram. Então, o conjunto de suporte a y é o 0, 1, 1, 2, 1, 4, 2. A probabilidade de cada ponto desse possui as seguintes probabilidades associadas. 1 sexto, 2 sextos, porque esse ponto repetiu duas vezes, 2, 1, que a gente vai mostrar um exemplo de como chegamos aqui, 2 sextos e 1 sexto. Podemos observar para fins de ilustração que o ponto y1, 1, possui os pontos 2, 0 e 4, 0 no seu domínio. Então, a função inversa aplicada nesse ponto aqui resulta em um conjunto de x de dois valores, esse e esse. Então, as probabilidades de y ser igual a esse yzinho aqui é igual à soma das probabilidades do x assumir esse valor e esse valor, que é a soma para os valores da função inversa de x.
aplicada no valor de y correspondente. Então, a probabilidade de y ser 1, é a probabilidade do x ser igual a 2, 0, porque isso aqui resulta em 2, resulta em 1 para o y e 1 para o y2, para o y1 e 1 para o y2. E a mesma coisa acontece aqui, resulta em 1 para o y1 e 1 para o y2. Essa probabilidade é 1/6, essa probabilidade é 1/6, isso dá 2/6, se a gente quiser simplificar, dá 1/3, que é a probabilidade desse ponto aqui. E a gente pode fazer isso para cada um dos outros valores. Então, só esse outro ponto aqui vai ter 2, a função inversa vai corresponder a um conjunto de 2 elementos no x, como esse exemplo. Aqui a função inversa corresponde a um único ponto lá, e aqui a função inversa corresponde a um único ponto no suporte do x. Então, 2 pontos aqui desse suporte do suporte do x aqui, vão corresponder a um ponto do suporte do y. Outros 2 pontos, que não, independente daqueles dois, né? Que não tem nada em comum com os outros dois, não tem nenhum ponto comum. Um outro conjunto de 2 pontos, disjunto do primeiro, vão corresponder a um outro valor. E 2 conjuntos também disjuntos em relação a si e a todos os outros, vão corresponder a outros 2 pontos de y diferentes. Por isso, as probabilidades 1/6, 1/6, 2/6, 2/6. Funções 1 para 1, injetiva de variáveis aleatórias multidimensionais discretas. Suponhamos que x, p-dimensional, com os p componentes, seja uma variável aleatória p-dimensional discreta com um conjunto de suporte contável finito ou infinito, S de x, com função de probabilidade conhecida, p de x avaliado em x, e que g de x igual a y seja uma função 1 para 1 injetiva, com g mapeando, obviamente, RP em RP, porque ela é injetiva. Então, se nós aplicarmos a função inversa, quando a gente diz isso, apenas um único ponto de x vai corresponder a um único ponto de y. Cada ponto de x corresponde a um ponto de y, e a função inversa pode ser obtida de forma clássica da matemática. A função inversa, se fosse do ponto de vista matemático, existiria de forma clássica. Ela é injetiva, então ela é 1 para 1. A gente consegue a função inversa. Então, a probabilidade de y avaliada em y é a probabilidade de x avaliada na função inversa de g-1 avaliada em y, que corresponde a um único ponto em x. Então, é a probabilidade de x avaliada em x, que é o valor da função inversa aplicada em y. E é, obviamente, pertencente a S de x. Para outros valores de y, que o x não pertence, a função inversa dá um valor de x que não pertence ao suporte, a probabilidade é 0. Que dado y é único, né? Então esse x aqui é único por causa da função ser injetiva, ser 1 para 1. Soma de variáveis aleatórias Bernoulli independentes. Consideremos que nós tenhamos n variáveis aleatórias independentes identicamente distribuídas. Cada uma delas com distribuição Bernoulli com parâmetro θ. Então, são independentes com a mesma distribuição Bernoulli com parâmetro θ. Probabilidade de sucesso igual a θ. Θ, o número de 0 e 1. Obter a distribuição da variável aleatória y, que é g de x. G de x, veja, o g não negrito. Então, o Q é igual a 1 nesse caso. Então, obviamente, não é injetiva. Para ser injetiva, teria que ser um g negrito aqui, que mapearia o Rn, porque nós temos n variáveis aleatórias nesse exemplo, em Rn. Né? E existisse a função inversa com um único valor de x correspondente a cada imagem y lá, no outro conjunto de suporte. Então, a nossa função aqui, g de x, é a soma das n variáveis aleatórias Bernoulli, que são independentes. E com a mesma distribuição idêntica, todos com o mesmo parâmetro, né? Todos Bernoulli com o mesmo parâmetro θ. E não com θi, né? θ1, θ2, θ3, θn, não é assim. Então, é o mesmo θ, então a mesma distribuição, elas são identicamente distribuídas. E, além disso, são independentemente distribuídas. Como xi e i variando de 1 a n são variáveis aleatórias Bernoulli com parâmetro θ, nós temos que a probabilidade do xi ser igual a um valor. Veja que aqui, esse valor eu representei por x índice, ji, eu não pus só xi.
Esse J aqui, mais para frente eu explico a razão de eu ter acrescentado esse índice. Então, a dada variável aleatória x, assumir um valorzinho xi do suporte. Então, como ela é Bernoulli, é 1 ou 0, né? Então, o nosso modelo de probabilidade, a gente já sabe, porque é o modelo Bernoulli, é θ elevado a xji, 1 menos θ elevado a 1 menos xji. Se o xji for 1, então dá θ. E esse valor aqui dá 0 no expoente, então dá 1. E se o xj1 for 0, que é o outro possível valor para cada uma dessas variáveis xi, né, da variável aleatória xi, ou é 0 ou é 1, então se for 0 isso aqui dá 1, então sobra 1 menos θ elevado a 1, que é 1 menos θ. Então a probabilidade xi ser 1 é θ, a probabilidade xi ser 0 é 1 menos θ, para θ entre 0 e 1. xj é 0 ou é 1. E isso aqui acontece para cada uma delas, para i igual a 1, para i igual a 2, até para i igual a n. Então, i variando de 1 até n. E o J é um índice para diferenciar as realizações de xi, e mais para frente eu explico a razão de ter sido acrescentado aqui, vai ficar claro para vocês. Além do mais, as n variáveis aleatórias são independentes. Logo, a distribuição conjunta do vetor x, conjuntamente, x1, x2, xn, transposto, um vetor n-dimensional, é o produto das probabilidades marginais de cada componente. Por causa da independência, como nós vimos na aula anterior. Função de probabilidade conjunta é o produto das funções de probabilidades marginais se nós tivermos independência. E cada marginal a gente já sabe que é uma Bernoulli. Então, é o produto desse modelinho que acabamos de apresentar, que é o modelo Bernoulli para i variando de 1 até n. Então, nós temos produtório dos θ elevado a xji e 1 menos θ elevado a 1 menos xji. Ora, se eu multiplico θ vezes θ vezes θ, conservo a base e somo os expoentes. Então, no produtório, vai ficar o θ elevado à soma dos expoentes, somatório dos xji variando de 1 a n. E a mesma coisa aqui, eu conservo a base, que a base é a mesma para todo produto, e somo os expoentes. 1 mais 1 mais 1 mais 1, n vezes dá n. Somatório de xji em relação ao índice i, que i varia de 1 a n. Então, somatório de xji variando de 1 a n. Para um dado xj específico observado da variável aleatória x, que são valores 1 e 0, 1 e 0 para cada componente. Posteriormente, veremos a razão de termos introduzido o índice J, que nesse contexto inicial está fixado em um inteiro qualquer para denotar uma das realizações do x. Então, por que nós introduzimos esse índice J? Por que tem o índice J aqui, que corresponde a esse índice J do vetor x aqui? Então, ele tem n componentes, então os n componentes estão aqui. Esses n componentes aqui. Quando i for 1 é o primeiro componente, quando i for 2 é o segundo componente, até quando i for n, o enésimo componente. Como os xj são valores iguais a 0 e 1, e y é a soma desses valores, do xj1 mais xj2 até mais xjn, então os valores de y devem ser valores de 0 a n. Se todos os x forem 0, dá 0. Se todos os xj lá, de 1 a n, forem iguais a 1, dá n, que é o máximo. Então, ou quando uma parte for 1, outra parte for 0, teremos um valor intermediário. Então, os valores são entre 0 e n. Assim, fixado um valor de y entre esses limites, ou incluindo esses limites, né, os extremos, o 0 e o n, nós temos que ter exatamente y dos x e j valores iguais a 1 e n menos y iguais a 0 para o resultado ser exatamente esse y fixado. Por exemplo, se o nosso n for 10, então o y pode ser um número entre 0 e 10. Se nós fixarmos o y igual a 5, nós temos que ter 5 dos xj's aqui iguais a 1. Quais deles? Não importa. Mas tem que ter 5 iguais a 1. E os outros iguais a 0, os outros 5. Se o y for fixado em 6, então nós temos que ter 6 valores iguais a 1 e 4 iguais a 0. Porque ele só assume os valores 0 e 1. Como não importa quais xj são iguais a 0 e quais são iguais à unidade, temos dos n valores um total de k, que eu chamei aqui, que são n tomados y a y, combinações que resultariam
em exatamente y valores iguais à unidade. Então, imagine 10 posições e o y igual a 5. Então, nós temos que ter 5 valores 1 e 5 valores 0. Pode ser os 5 primeiros, pode ser os 4 primeiros e o sexto, pode ser os 4 primeiros e o sétimo, ou seja, nós podemos combinar qualquer uma das n, das 10 casinhas, nos 5 valores que vão receber 1. Então, nós podemos combinar n, y, e esse n, y, esse número de combinações, eu chamei de k aqui. Em que temos exatamente y valores, 5 valores iguais à unidade, e n menos y, 5 valores iguais a 0. Então, a primeira, pode ser qualquer uma das 5 primeiras, pode ser as 4 primeiras mais a última, pode ser as 5 últimas. Então, quantas combinações que nós temos? Combinação de n casinhas tomados y a y. Logo, o índice J refere-se a uma dessas combinações, dessas K combinações, ou seja, J varia de 1 a combinação de N, Y, Y, ou seja, K, que nós denotamos as combinações por K. Portanto, cada valor de Y corresponde a um conjunto B de valores X, XJ, um monte de valores XJ. Quantos valores XJ? K valores XJ, que é a combinação de N, Y, Y. Então, esse conjunto aqui, nós vamos ter X1, X2, X3, XK, com exatamente Y, sendo a soma. Se for o exemplo de 5, nós temos combinação de 10, 5 a 5 possíveis valores de X, com uns em 5 posições e 0 nas outras 5 posições, que resultam em soma 5. Ou seja, o valor de y é igual a 5. Então, nós estamos usando o resultado do teorema 2.1. Nós estamos achando esse conjunto BY para qual nós vamos somar as probabilidades x. Então, portanto, o resultado do teorema, usando o resultado com Q igual a 1 e BY dado por esse conjunto de valores de x para XJ, né? J variando de 1 até K, que K é a combinação de N, Y e Y, tal que a soma dos XJ dá exatamente Y, a função de probabilidade de Y é, P de Y é a soma dos P de X, como nós acabamos de ver lá no teorema, para todo X pertencente aos BY. Mas veja, cada probabilidade de X é igual a X1, mais a probabilidade de X é igual a X2, mais a probabilidade de X é igual a XK, ou seja, N combinados y termos dessa soma. Essa soma aqui. Todos esses valores aqui têm a mesma probabilidade. Né? É a probabilidade do θ elevado à soma de xj e xi, i variando de 1 a n, e 1 menos θ elevado a n menos essa mesma soma. Ora, quem é essa soma aqui? Essa soma aqui é exatamente o valor de y. Y dá exatamente a soma, porque o y é a soma dos xj's. Portanto, substituindo isso aqui por y, e isso aqui por y, nós temos isso aqui. Nós vamos somar esses k termos, esses n tomados y a y termos, todos com a mesma probabilidade que essa probabilidade. Cada um dos termos aqui, probabilidade de x ser x1, probabilidade de x ser x2, até probabilidade de x ser xk, ou seja, x índice n combinados y a y, é essa probabilidade aqui. Nós vamos somar para todos os J. Estamos somando uma constante. Quantas vezes? N, K vezes. Então, é K vezes essa constante. Mas o K é a combinação de N tomado de Y. K vezes a constante. Quando eu tenho uma soma, veja que a nossa soma não depende do índice J. Y não depende do índice J. Então, nós vamos somar uma constante para a mesma probabilidade para todos os K termos, para todos os N tomados Y termos. Então, nós temos soma de uma constante é K vezes a constante. K é exatamente N tomado Y. Substituindo o K pelo que ele é, nós temos o modelo binomial, pois K é a combinação de N e Y. Ou seja, Y é uma variável aleatória binomial com os parâmetros N e θ. Portanto, as somas de variáveis aleatórias Bernoulli independentes, identicamente distribuídas com parâmetro θ, é uma binomial com parâmetros n e θ.
Na próxima aula, nós veremos o caso de transformações de variadas aleatórias multidimensionais absolutamente contínuas. Até lá, então.